nesta aula nós vamos falar desse grupo de plantas que são as briófitas. Então se preparem para a gente estudá-las. Então, falando um pouquinho das briófitas de dentro do reino plant. Então as briófitas a gente já viu lá no cladograma, né? Na separação dela das outras características, tá? Então vamos dar uma olhadinha. Exemplo que eu usei, musgos, são esses aqui, ó. Isto aqui é musgo, não sei se dá para vocês observarem. São musgos, o meu tá um pouquinho desidratado, mas são musgos, tá? Os musgos, eles são avasculares, não possuem vasos condutores de seiva. Na maioria, eles são dioicos. O que significa isso? Uma planta dioica é uma planta que você tem o macho e você tem a fêmea. De dois sexos, macho e fêmea, tá? Então, eu tenho plantas macho, plantas fêmeas, na maioria dos casos. São de pequeno porte, por quê? Como elas não possuem vasos condutores de seiva, como a gente falou aqui, o alimento, a água, passa célula a célula. Como que passa célula a célula? Difusão simples, difusão facilitada e osmose, que a gente já estudou isso no primeiro ano nosso, a gente já fez esse estudo, tá? Então, vão entrar água, sais minerais, nutrientes no geral, tudo por esses processos passivos, né? Transportes passivos. Mas assim, se passa célula a célula, tem condição dessa planta crescer? Imagina uma árvore passando célula a célula, não tem condição de crescimento. Então, elas são rasteiras, como a gente está vendo aqui, ó, pequenininhas, rasteiras, porque passa célula a célula, não posso ser maior do que isso. Então, são plantas de pequeno porte, pequeníssimo porte. Vivem em lugares úmidos. Por quê? Porque se passa o alimento célula a célula por esses processos que a gente já veio a conhecer, isso significa que precisa de água. Osmose é água que está passando de célula a célula. Mas os outros nutrientes precisa do quê? Precisa de água. Então, tem que ser lugar úmido, tanto para ela poder sobreviver, como para ela se reproduzir, tá? Então, por isso, ela tem essas características. Já que eu falei de reproduzir, vamos para a reprodução. Como ocorre a reprodução de uma briófita? A briófita, elas são dioicas, como eu falei para vocês. Eu indiquei aqui, ó, planta macho e planta fêmea. Eu tenho duas dessas plantas. O que vai acontecer? Essa planta macho, ela vai liberar o seu gameta, que é o anterozoide, vai liberar ele no solo que está bem úmido. Esse gameta, olha, isso aqui são flagelinhos, gente. Flagelo serve para quê? Flagelo serve para nadar, então ele nada. Então ele vai nadar nesse solo úmido e vai chegar até a planta fêmea. Elas são rasteiras, eu fiz maiorzinha assim para a gente poder enxergar. Na planta fêmea, nós temos o gametinha, que é a oosfera, o gameta feminino. Anterozoide nada, encontra a oosfera, ocorre fecundação. Quando ocorre fecundação, que é a junção dos dois, forma o embrião. Esse embrião, ele fica aqui, ele vai sofrer o processo de mitose, vai crescer essa haste e na ponta uma cápsula. Tudo pelo processo de mitose. O que é mitose? Vão formando células iguais umas às outras e isso vai crescendo até formar essa cápsula. Dentro dessa cápsula vai ocorrer o processo de meiose, tá? Processo de meiose, lá dentro forma esporos, esses esporos amadurecem. Quando eles estão maduros, a cápsula abre, joga os esporos no ambiente, esses esporos caem no solo e formam aquelas plantas que a gente já ouviu falar lá no começo, tá? Então, os esporos são formadores dessas plantas. E aí, a gente tem um processo de reprodução acontecendo. Por que precisa de umidade?
senão o anterozoide não vai nadar até a oosfera, e aí não vai ter fecundação. Então, eu preciso de umidade. Então, quando chove, sempre as briófitas, os musgos ali, né, eles aproveitam para se reproduzir, para poder dar perpetuação à espécie, vamos dizer assim, porque eles podem ficar um período sem chuva e ficar com seca. Então, a gente já viu que não ocorre esse processo. Seguindo ainda, só para a gente dar mais uma olhadinha, vocês estão vendo que eu marquei N, 2N. O que quer dizer isso? Haploide diploide. O que é uma planta diploide? É aquela planta que ela é formada pela junção de gametas, formam um indivíduo só com o número total de cromossomos da espécie. Nós já estudamos isso, tá? Então, quem não lembra, volta nas aulas lá da parte de citologia, que a gente fala a respeito disso. Quando a gente fala de cromossomos, material genético, a gente fala disso. Então, juntou os dois, nós temos plantas 2N, plantas diploides, com o número total de cromossomos da espécie. Então, o que a gente observa? Que momento que eu tenho plantas diploide? Quando tem a formação do embrião, porque juntou os dois gametas, fecundou, formou o embrião, ele é 2N, tá? Aí o que acontece? Essa haste, essa cápsula, ela é formada por divisão celular mitose. Então, elas são idênticas ao embrião. Haste e cápsula são diploides. Dentro da cápsula ocorre o processo de meiose. Meiose é a formação de 4 gametas, de 4 células haploides. O que é uma célula haploide? É uma célula que tem metade do número de cromossomos da espécie. Então, os esporos, eles são haploides, metade do número de cromossomos da espécie. Eles são jogados no solo, formam novas plantas, essas novas plantas são haploides. Então, plantas haploides vão gerar gametas idênticos a ela, haploides, e vão, a partir daí, formar essa estrutura toda diploide. Então, o que a gente vai perceber? Essa planta, na maioria do tempo, ela está na fase haploide, e uma parte do tempo, pequenininha em relação à outra, ela entra na fase diploide. Outra coisa interessante, essas estruturas são chamadas de gametófitos, então é uma fase gametofítica aqui. Gametófitos por quê? O gametófito é aquele que produz gametas. Então, as plantas que a gente vê, os musguinhos, são gametófitos porque produzem gametas. E essa fase haste e cápsula é uma fase esporofítica. A planta, nesse momento, ela é um esporófito porque ela produz esporos. Então, a fase menor das briófitas aqui é a parte esporofítica. Ela é mais tempo um gametófito que um esporófito. Então, a gente tem essa característica também para a gente observar. Então, o que a gente percebe aí? Que eu só consigo identificar se o musgo é macho ou o musgo é fêmea na reprodução. Quando ocorreu a reprodução, ocorreu a fecundação, que aparece a haste e a cápsula. Enquanto não aparece a haste e a cápsula, para mim todo mundo tem a mesma cara. Quando aparece isso daqui, eu posso falar, essa é uma planta fêmea. A hora que cair, se eu não identifiquei ali, eu já não sei mais quem é de novo. Então, esses são os musgos, essas plantinhas extremamente simples que a gente estudou agora.